No vídeo anterior de Toph, Ryusei conseguiu passar de fase no torneio numa luta dura e totalmente comprada a favor do oponente. E o vídeo de hoje começa com Kibo, recebendo o mesmo no corredor e dizendo: "Bom trabalho, Ryusei. Você ficou meio nervoso lá na luta de estreia, né?" Ryusei respondia: "Sim, não consegui me mover muito bem e só consegui me soltar no final." Kibo dizia: "É compreensível, ainda mais lutando fora de casa e contra um demônio daqueles. E ainda tinha aquele árbitro desgraçado lá, né? Mas no fim das contas deu tudo certo." Ryusei respondia: "Sim, mais importante, o que será que aconteceu com o Sr. Sasha?" Kibo respondia: "Ele tá vivo, tá na enfermaria agora." Mas enfim, agora chegou a minha vez. "Observe e aprenda como um veterano luta, Ryusei." Ryusei dizia assim, de forma animada, e Kibo dizia: "É isso aí, gostei da energia, pô." Ryusei questionava: quer que eu acompanhe você até seu corner, Sr. Kishi?" Kibo respondia: Não precisa. Eu tô sempre em estado de combate. Não importa quando ou quem apareça, eu dou conta do recado." A cena cortava para Kiryu, que dizia: "No fim das contas, Sasha conseguiu voltar em segurança para a prisão." Yosif respondia: "Dizem que toda pessoa nasce com um propósito, mas Sasha só traz desgraça. Mais cedo ou mais tarde vou mandá-lo para a linha de frente." Kiryu dizia: "Como uma desgraça, filho de outra desgraça, terá controle numa guerra?" Yosif respondia: "Cuidado com as palavras, Kiryu. Aquele homem ama este país mais do que a própria vida. Ele é um homem que derrama seu sangue com prazer pelo orgulho e pela prosperidade deste país." A cena cortava para Kibo, passando pelo corredor escuro. Até que de repente, galera, um homem mascarado naquele breu erguia um taco de ferro e batia. Kibo segurava o objeto e questionava: Opa, o que você tá pensando, hein? Eu ainda tenho que subir no ringue agora, esqueceu?" Outro homem mascarado chegava com um cano e batia. Kibo bloqueava, cravava o cano na boca de um e virava golpeando o outro. Só que na mesma hora, galera, um taser era disparado nas costas de Kibo. Ele caía e o atirador dizia: "Haha, com esse corpo levinho, é óbvio que esse taser de última geração funciona. A gente nem devia ter lutado, devia ter usado arma de choque desde o começo." Questionavam: "E aí, vamos matar ele?" Respondiam: Tá louco? Matar ele seria um problema. É pra dar uma surra nele, foquem no corpo. E não batam com a ponta do ferro." A cena cortava para Ruslan Gladovich, o oponente de Kibo. Ele treinava batendo numa parede e um funcionário dizia: "Lutador Ruslan, seu tempo acabou." Ruslan respondia: "Sobre as luvas. Desculpe, mesmo depois da inspeção, eu me empolguei demais no aquecimento. Me arranje umas luvas novas. As minhas ficaram inutilizáveis." Ele jogava as luvas destruídas no chão e a cena cortava para sua entrada, onde o apresentador dizia: "Uma enorme ovação, capaz de fazer o estádio tremer, ecoa para o herói da casa. É a entrada do lobo dos abates em segundos, o lutador Ruslan Gradovich. Somando lutas de rua e combates oficiais de modalidades de trocação, ele permanece invicto com mais de 700 vitórias e nenhuma derrota." E aqui, galera, pela aparência e pelo apelido de Lobo dos Abates em Segundos, podemos supor ou até concluir que esse lutador pode ser alguma referência a Khamzat Chimaev, lutador do UFC, que eu acredito que muitos de vocês conhecem. Porém, esse personagem vai ter uma pequena diferença que vocês vão perceber ao decorrer dos vídeos, na forma que ele luta. Dito isso, vamos continuar. Enquanto o nome de Ruslan era dito em coro pela torcida, um deles dizia: "Hoje também deu um show e derrube o adversário de forma espetacular, hein?" O apresentador continuava dizendo: "Todas as lutas deles encerram em menos de um minuto. Ele é o maior super lutador da Rússia, mas a seguir o representante do Japão, a entrada do atleta Kishi Miyazawa." Ruslan aguardava e os torcedores vaiavam, até que um questionava: o que está rolando aí, ô seu merda? Apareça logo. Será que ele tá com medo e não consegue sair? Se continuar assim, a vitória vai ser dada por Ruslan, hein?" Yusei ficava preocupado nos bastidores e íamos para Yusif, que dizia: "Tomado pelo medo, seu garoto fugiu diante do inimigo? Quando o adversário é Ruslan, isso acontece com frequência." E eu respondia: "Até parece. Para Kishi, isso é um verdadeiro prato cheio." No octógono, Ruslan percebia algo. Ele via a silhueta de Kibo entrando. O mesmo tinha mãos às costelas e Kibo dizia: "Ai, desculpem a demora. Os desgraçados de merda me pegaram de surpresa no escuro." O apresentador dizia: "Ele finalmente apareceu! O lutador Kishi Miyazawa finalmente faz sua entrada." Os torcedores diziam: "Acaba com esse japonês! É impossível não esperar que esse coitado se torne uma presa de Ruslan e seja nocauteado vergonhosamente dentro da jaula. Ô Ruslan, não acaba com o cara rápido hoje não, hein? Esmaga ele lentamente até a morte, estamos contando com você." O apresentador voltava a dizer: "Depois de fazer o herói local e toda a plateia esperarem, o lutador Kishi Miyazawa finalmente
uma torcida bem hostil. Ele está recebendo uma chuva de vaias da plateia, mas ele caminha pela entrada exibindo um sorriso destemido. Mas parece que ele está com dor em alguma coisa, que estranho. Com dores e mordendo o bocal, Kibo dizia: ai, virei completamente o vilão. Ryusei olhava preocupado e entrávamos num flashback, onde o próprio Ryusei corria até o corredor achando estranho aquela demora. Ele chamava por Kishi até que o encontrava no chão e questionava: Sr. Kishi, o que aconteceu? Tá tudo bem? Kibo respondia: Eu fui atacado de repente. Droga, ser atacado antes mesmo da entrada? Parece até luta livre profissional, caramba. Ryusei repreendia preocupado: Sr. Kishi, isso não tem graça nenhuma. Você não tá ferido? Isso não é bom. Acho que algumas costelas foram quebradas. Primeiro, vamos levá-lo para ser examinado por um médico. Kibo repreendia: ô idiota, se fizer isso eu não vou poder lutar. Voltávamos para o presente, onde a torcida clamava pelo nome de Ruslan e o apresentador dizia: e agora os dois lutadores ficam frente a frente dentro da jaula. Em meio aos gritos de Ruslan e uma atmosfera completamente hostil para o lutador Kishi Miyazawa, finalmente o gongo soa e dá início a essa luta épica. Kibo comentava: mesmo que digam que é pra elevar o prestígio nacional, o jeito que fizeram isso foi descarado e cruel demais. Ah, droga, não está nada bem. Meu lado esquerdo da barriga tá começando a inchar. Ruslan alertava à frente: não sei o que você está sussurrando, mas em alguns segundos eu vou te fazer calar a boca. O árbitro gritava para começar e o apresentador dizia: e agora a luta começa! Íamos para Kiryu, que dizia: 700 vitórias e nenhuma derrota? Ah, que cartel ridículo! Será que ele conta até as vitórias contra crianças do jardim de infância? E o Sif respondia: você acha que isso é só bravata, não é? Mas para sua informação é verdade. Mesmo nos treinos, Ruslan sempre luta contra várias pessoas ao mesmo tempo. Kiryu questionava: vários ao mesmo tempo? E o Suf respondia: uma nova arte marcial criada exclusivamente na Rússia, Thermopylae Team Combat, também chamada de TTC, uma nova modalidade de combate em que equipes de 4 contra 4 lutam em um ringue retangular especialmente projetado. O árbitro fica fora do ringue. As lutas acontecem em rounds únicos de 5 minutos, 1 contra 1. O vencedor permanece e enfrenta o próximo integrante da equipe adversária. Em todas as suas lutas, Ruslan foi o primeiro e ele é considerado o mais forte da modalidade, nunca perdendo, nocauteando todos os adversários em menos de 1 minuto. Ele está acostumado a lutar sozinho contra 4 adversários ao mesmo tempo. Ele é literalmente um demônio na arte de nocautear, capaz de vencer com um único golpe. As 700 vitórias sem nenhuma derrota não são mentira. No combate, Kibo e Ruslan se encaravam até que o apelidado Lobo encurtava e lançava um jab. Kibo desviava, mas na hora sentia as costelas e pensava: droga, minhas costelas. Toda vez que me mexo, uma dor intensa atravessa meu corpo. Na mesma hora, Ruslan encurtava com uma joelhada e uma costela quebrava. Kibo tentava não demonstrar a dor e íamos para Kiryu, que questionava: e aquele homem ainda não veio? E o Sif questionava: o que você espera daquele homem? Eu e ele somos dois lados da mesma moeda. Aquela guerra, aquele assassinato, tudo fazia parte dos meus planos. Kiryu se surpreendia e o Sif continuava: quem controla as pessoas que aparecem em público é sempre aquele que permanece nos bastidores. Kiryu admitia: estou surpreso. É sempre ele que aparece em público e não você, exceto por hoje. Está me dizendo que quem comanda este país pelas sombras é você? E o Sif respondia: tenho orgulho de dizer que fui eu quem colocou aquele homem na posição de autoridade máxima. Fiz de tudo, desde trabalhos perigosos até os mais sujos. Kiryu questionava: então aquele homem é apenas uma figura decorativa, certo? E o Sif respondia: figura decorativa? É claro que não. Este país é uma nação multiétnica. Para reunir povos com histórias, culturas e ideologias diferentes, não basta apenas reprimi-los pela força. É necessário possuir carisma, um carisma poderoso, capaz de atrair o povo. Aquele homem possui um forte patriotismo, convicções inabaláveis e uma vontade ardente. Aquele homem é a minha esperança. Por aquele homem, estou preparado para dar a minha vida a qualquer momento. De volta ao combate, Ruslan entrava com joelhadas na costela e o apresentador dizia: esse é o shampoo de Ruslan, mas o golpe sequente foi bloqueado. Ruslan soltava e dizia: o que foi? Venha me atacar. Está machucado em algum lugar? Kibo respondia: que pergunta óbvia, hein?
Foi você quem mandou aqueles caras me atacarem no corredor, não foi? Ruslan respondia avançando. Não seja estúpido. Não faço ideia de que você está falando. Ele voltava com as joelhadas e o apresentador dizia: lá vem o shampoo de novo. Ele prende firmemente o pescoço do adversário e dissere joelhada após joelhada. Uma chuva concentrada de golpes mirando obstinadamente as costelas. Podíamos ver a fratura nas costelas se expandindo. E Ryusei pensava preocupado. As costelas do Sr. Kishi vão ser destruídas desse jeito. Só que de repente, galera, Kibo batia no corpo e pensava: não me subestime. O impacto jogava Ruslan para trás e o apresentador dizia: com o contra-ataque de Miyazawa, Ruslan é forçado a recuar. Na torcida comentavam: caramba, no TTC, Ruslan nunca fez nada além de avançar mesmo contra vários oponentes. Pelo recuar pela primeira vez é inacreditável. Já passou mais de 1 minuto desde o início da luta, e ele ainda não conseguiu derrubá-lo. É um novo recorde contra Ruslan, não é? Ruslan via aquilo e avançava impaciente, e o apresentador dizia: o orgulho do lobo dos nocautes instantâneos não pode aceitar isso. Kibo via os ataques chegando e esquivava de tudo, porém ao esquivar ele sentia muita dor nas costelas. Ruslan aproveitava para entrar com um upper no queixo e Kibo era jogado para trás. Kiryu via aquilo e pensava: o que está acontecendo? Kishi está estranho. Kibo caía e o apresentador dizia: opa, o golpe de Ruslan acertou. O lutador Kishi Miyazawa cai lentamente ao chão. Ryusei pensava preocupado: isso é impossível. Não tem como o Sr. Kishi cair por causa de um soco que mal acertou. A torcida ia à loucura e o apresentador dizia: ele já não consegue mais lutar? Se sim, é hora de dar sinal para tocar o gongo, árbitro. Quando o árbitro iria tocar o gongo, Kibo segurava o braço dele e dizia: oh, nem pense em tocar o gongo, árbitro. Eu tô muito bem, não tô? Olha aqui. Kibo girava o braço do árbitro, torcia mesmo para ele sentir um pouco de dor e em seguida dizia: você usa uns truquezinhos bem sujos, hein? Afinal, as artes marciais e os esportes de combate do mundo se desenvolveram a partir das técnicas de guerra, né? Então eu não vou bancar o falso moralista, mas isso é um pouco complicado. Ruslan questionava: do que esse idiota está falando? E eu respondia: bom, tanto faz. Mesmo que o adversário use métodos vios como os seus, eu o enfrentarei de forma justa e honrada. Esse é o código de conduta dos samurais. Ruslan dava socos com a sua palma e Ryusei pensava: ei, que som é esse? Tem algo de errado. Sim, tem alguma coisa nessas luvas. De volta a Ruslan, ele dizia: você está dizendo que nós estamos usando truques sujos? Qual é a prova disso? E o questionava: prova? E do que diabos isso vale por aqui? Ruslan dizia: ficar fazendo acusações sem fundamentos? Você pensa que eu profano uma luta tão sagrada? Entrávamos no flashback, onde Ruslan pedia a troca de luvas. À sua frente estava o trio que atacou Kibo e um deles dizia entregando um novo par: aqui estão, luvas novas. São luvas feitas de um material especial que fica duro como ferro quando entra em contato com o suor. Ruslan respondia: se eu acertar em cheio, vai pulverizar até os ossos. Um dos capangas dizia: aquele idiota é duro na queda, hein? Mesmo depois de espancá-lo bastante com canos de ferro, o cara não parava. Ele é mais resistente do que eu imaginava, tá? O outro capanga dizia: quer que a gente dê mais choques dele pra dar uma maciada na carne? Voltávamos para o presente, onde Ruslan dizia: o preço por me insultar vai ser alto. Espero que você esteja preparado para isso. Kibo provocava mostrando suas costelas. Cala a boca, vai. Está na cara que você é um lutador trapaceiro. Vai, vem cá, vai. Acerta minhas costelas de novo com essa luva dura aí. Ruslan pensava surpreso: lutador trapaceiro? Ryusei olhava preocupado, até que Ruslan disparava dizendo: vou transformar os ossos da sua mandíbula em uma bagunça, pra você nunca mais conseguir abrir essa boca insolente. O apresentador alertava: Ruslan parte para o golpe final, senhoras e senhores. Kibo desviava de um direto e investia pra quedar. Ruslan fazia o sprawl e o apresentador dizia: contra um striker, se você derrubar o adversário, sempre é uma boa opção. Então ele força uma entrada e Ruslan odeia quedas, então ele tenta neutralizar a investida agarrando o oponente. Ruslan alertava: não me subestime. Eu sou um lutador de MMA com base na trocação, mas eu não uso a minha parte de solo porque eu nunca preciso. Ele lançava Kishi para trás contra as grades e o apresentador dizia: oh, ele o ergueu e vai aplicar um Brainbuster. Ele descia Kibo contra o solo e batia. Em seguida, o apresentador continuava: e ele o arremessou diretamente de cabeça para baixo, despencando na vertical pelo pescoço. Isso deve ter funcionado. Para uma pessoa comum, seria um nível de destruição capaz de matar instantaneamente. Íamos para Yosip, que alertava: acabou. Kiryu respondia:
Só se for para o Ruslan. E o Sif ficava confuso e podíamos ver Kibo se erguendo e o apresentador dizia: o quê? Quem se levantou foi o lutador Miyazao. E quem está gritando de dor e se debatendo no chão é o Ruslan. O que está acontecendo por aqui? E o Sei ficava feliz, os torcedores revoltados e o Sif confuso e o apresentador dizia: bom, após uma revisão no VAR em câmera lenta, podemos ver que realmente foi o Ruslan que aplicou a técnica de arremesso, mas... no ar! No ar ele estava aplicando uma chave no pulso de Ruslan. O narrador exclamava: estilo Nadashinkage, Risho, contra-ataque da ave de rapina. Na gravação, víamos Kibo caindo com uma torção e o apresentador continuava: agora deu pra ver, o impacto da técnica de arremesso recai diretamente sobre o pulso de Ruslan. Por ter executado uma técnica de arremesso enquanto seu pulso estava sendo mobilizado, o impacto retornou diretamente para Ruslan. Ele não pôde evitar o dano no pulso, deslocamento de ombro também. Caramba, Ruslan, ao longo das vitórias relâmpagos, com 700 vitórias e nenhuma derrota, se debate e grita de dor como uma criança. O árbitro dizia vencedor, erguendo o braço de Kishi, que se afastava e dizia: oh, não levanta minha mão assim do nada, caramba. Eu machuquei minhas costelas, seu árbitro folgado. Questionavam entre a multidão silenciosa: caramba, Ruslan foi derrotado? Mas quem é esse japonês? Na ala VIP, Kiryu provocava: parece que aquilo que deveria exaltar o orgulho nacional acabou tendo um efeito contrário. E o Sif amenizava: eu não me importo tanto assim. Ganhando ou perdendo, quando a luta é contra japoneses, não é algo que fazemos questão. Este torneio foi concebido imaginando um confronto do nosso país contra as forças da OTAN. Se derrotarmos os americanos, o público voltará a se empolgar. Kiryu questionava: será que vai ser tão fácil assim? O adversário é o amador mais forte, alguém que até mesmo o príncipe demônio teme. Se o subestimar, vai acabar se dando mal. A cena cortava para o corredor, onde Ryusei dizia: bom trabalho, Sr. Kishi. Você parece estar sofrendo bastante, tá tudo bem? Kibo respondia: cada passo que eu dou faz a dor reverberar até o topo da minha cabeça, Ryusei. É que as costelas que o príncipe demônio machucou no Japão ainda não estavam totalmente curadas e acertaram exatamente no mesmo lugar. Ryusei dizia: deixe-me dar uma olhada. Mas caramba, os dois lados estão extremamente inchados. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Galera, eu acredito que a gente compartilha a mesma frustração, mas ver o Kibo aqui tomando choque é algo que a gente fica maluco. É a mesma vibe de ver o Yujiro Hama sendo pego por tranquilizantes, a mesma vibe da gente ver o Pico tomando injeção e sendo colocado pra dormir. Enfim, é frustrante esse tipo de coisa que o autor faz um dos seus personagens mais fortes passar, porém, pra fazer o Kibo ter uma luta difícil, né, essa foi a escolha dele. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, se sim, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos, vocês já sabem, é só virar membro do canal. Primeiro link fixado na descrição redireciona vocês ao clube de membros, e de tabela vocês têm acesso a material exclusivo. Vou dar um spoiler aqui pra vocês, mais pra frente eu vou fazer um torneio de Baki, Kengan Ashura, Kengan Omega e também os personagens de Toph. Porém, batalhas mortais que estiverem personagens de Kengan Ashura e Kengan Omega, essas batalhas irá sair apenas para o clube dos membros. Afinal, pra quem não sabe, a gente já teve muitos problemas de direitos autorais com Kengan Ashura e Kengan Omega. É uma obra que postou publicamente deu problema. Então, se for do seu interesse, já vira membro, vai se atualizar em Kengan Ashura, vai se atualizar nos feitos dos personagens de Kengan Omega, que eu garanto que vai valer a pena e tem muito mais conteúdo além disso. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, e é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!